Olá, meus amores, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como eu estava com saudade de falar isso, né? Gente, quase 2 anos sem trazer conteúdo nesse formato. E eu recebo muita mensagem, mas muita mensagem mesmo, meus olhinhos até enchem de água, de pessoas perguntando por que que eu parei, por que que eu sumi. E a vida se encerra ciclos, né? E a da Luli foi um ciclo que se encerrou, mas ela tá aqui na pele, né? E para sempre no coração. A da Luli, eu falo que ela transformou a minha vida, mas não só financeiramente, mas ela transformou minha vida aqui. E muita gente me perguntando, eu decidi, falei, não, eu vou voltar para o canal, tenho mais de 100 mil seguidores lá, né? Pessoas que aguardam conteúdos, pessoas que acreditavam no meu trabalho, e eu vou resgatar essas mulheres e trazer de volta, né, para mim. Mas você vai falar assim, mas o seu conteúdo antes era de laço, mas agora o seu conteúdo vai ser o quê? Aguarde e verás, mas é algo que toda mulher sabe. Quem me acompanha mais de pertinho lá no Instagram sabe. E o que vai ser o vídeo de hoje? Como que eu dei esse up na minha vida? Como que foi esse baixo da minha vida? E é isso que eu vou te contar um pouquinho. Mas tem aquele, né, aquele recadinho que vocês já estão acostumados. Antes de mais nada, não se esqueça, já se inscreve aqui no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, nada de novidade que eu vou estar trazendo aqui. E não esqueça também de deixar um like, deixar um conteúdo, faça uma ação, porque isso é uma forma de você estar retribuindo aquilo que eu trago com muito amor. E vocês podem ver esse amor aqui nos meus olhos, na minha alegria de estar aqui de frente para vocês novamente. Então, bora pro assunto. Como que eu decidi voltar? Eu decidi trazer um pouquinho a minha história. Quem é daqui há muito tempo sabe que eu já fiz esse vídeo, só que a minha história tem 2 anos aí, né? Que quem me acompanha sabe que teve uma parte que ninguém tá sabendo o que aconteceu. Então, meu nome é Daiane, né? Para quem já me conhece, para quem não me conhece também, meu nome é Daiane. E o que eu fiz da minha vida? Eu comecei a trabalhar muito nova. Eu, com 9 anos, já ajudava minha mãe. Ajudava minha mãe com. Eu fazia unha nessa época, fiz um curso de manicure e ajudava minha mãe. Eu sou filha de uma mãe que ficou divorciada e minha mãe teve que ser pai e mãe e eu ajudei desde cedo. Eu tive responsabilidade desde cedo e esse tema, né, que é tão falado hoje em dia de adultização, me aconteceu naquela época, mas não por causa de redes sociais, mas por causa de necessidade. E eu sempre tive aquela vontade de ser empresária. Sempre tive vontade de trabalhar e ganhar algo que fosse da minha essência. Mas trabalhei por muitas empresas. Eu trabalhei em panificadora, que foi meu primeiro serviço. Depois eu fui para uma loja na Lean Companhia, gente. Eu sou amiga desse pessoal até hoje. E também, com 19 anos, eu me mudei para a Europa. E lá eu fiquei por 5 anos trabalhando em faxina, trabalhei em cozinha, tive a oportunidade de fazer uns mini cursos com grandes chefes, né? Porque eu trabalhei para as pessoas muito renomadas, então eu tinha que aprender algo diferente. Então eu tive essa oportunidade, que é algo que o dinheiro eu falo que eu não trouxe de lá, mas eu trouxe uma carga muito grande e essa é uma delas. E cheguei aqui no Brasil com uma mão na frente e a outra atrás, como se diz. Cheguei em Ribeirão Preto e lá eu trabalhei até de faxineira, voltei a fazer unha. E encontrei meu marido e ali casou. Não casou só marido e mulher, casou as duas vontades de vencer na vida. Juntou a minha vontade de ganhar dinheiro com as minhas próprias coisas e ele com a criatividade, com a forma de venda, com a dedicação. Então eu falo que para muita gente que a Daluli nasceu de um amor que eu e ele tem, porque casou nós dois ali assim na nossa sede de vencer. E tivemos nossa primeira filha. Gente, a gente morou numa casa onde meu marido não teve coragem de me levar para casa quando a minha filha nasceu. Ele nem gosta que eu conto isso, tá? E o teto caiu. Então, pra você ter noção, eu tenho até foto lá no meu Instagram, tem até vídeo dessa casa que a gente até passou lá antes da gente vir para cá, para onde a gente atualmente mora, que daqui a pouco eu chego nessa parte. E chegando lá,
Eu uma vez virei para ele foi mandado embora também de uma empresa, e a gente com a nossa filhinha, e eu não tinha dinheiro para comprar lacinho. Foi daí que começou a Daluli, que todo mundo aqui, 90% conhece, 90% sabe. E eu comecei a fazer lacinhos e montei minha primeira lojinha na Elo 7. Na época não tinha ninguém que vendia laço na Elo 7. Um dia ele chegou do nada e falou para mim assim: o que você usa para fazer um laço? Falei, isso, isso, isso. Ele falou assim, vamos montar um kit. A gente foi pioneiro no Mercado Livre e nasceu a Daluli, onde a gente vendeu, né? A gente foi uma das maiores lojas de material de artesanato no Brasil. Mas veio a pandemia. Ai, você odeia a pandemia? Não, porque a pandemia eu ganhei muito dinheiro. Meu problema foi pós-pandemia. Com o pós-pandemia, na pandemia, todos os fornecedores foram para o digital. Algo que era novo se tornou comum. As pessoas não podiam sair de casa e o que elas fizeram? Elas foram para a internet, foram para o celular, não tinha mais nada para fazer. E os meus fornecedores viraram meus concorrentes. Então começou a primeira dificuldade. E comecei com um, com outro, e chegou um ponto que eu não dava mais conta de pagar meus funcionários. Eu tive 35 funcionários e eu já não dava conta mais de fazer acerto. Eu tava o verdadeiro ditado, né? Vendendo almoço para comprar a janta. E a gente chegou num ponto, a gente falou, não dá mais, a gente vai ter que fechar a empresa. Eu vivi um luto de 1 ano. Hoje eu tenho a capacidade de falar sobre isso, porque eu realmente vivi um luto de 1 ano. Porque eu, primeiro, fui totalmente... Como que eu vou falar isso sem prejudicar ninguém? Mas eu fui injustiçada por algumas pessoas. Pessoas que eu tinha dentro da minha casa, sabe? E aquilo ali me trouxe mágoas, que hoje foram saradas, mas eu sofri muito com tudo aquilo, né? E eu chorava, e eu não queria, muitas das vezes, estar nas redes sociais. Eu não queria passar a minha fragilidade, né, do momento. A gente tem 2 filhas, né, meus amores? E o dinheiro acaba, a gente não podia ficar esperando só o que a gente tinha, né, armazenado, a gente tinha juntado durante a época da Daluli. Então, assim, a gente foi vendendo bens e a gente falou, a gente tem que recomeçar. E a gente recomeçou, né? E a gente montou uma outra empresinha e começou a vender uma coisinha ou outra, mas a minha vontade ainda era de voltar para a comida. Quem me acompanha há mais tempo sabe que antes de eu ter a Daluli, eu fazia congelados e fazia bolo de aniversário e doce de festa. E eu enchia um carro e de sexta e sábado eu ia nas pessoas vender de porta em porta, batendo, ô fulano, tudo bem? Ó, hoje tem rondelli, tem nhoque, tem isso, tem aquilo, né? E fazia minhas vendas. Então eu já tinha essa pegada. E eu amo cozinhar. Tanto que em uma época da minha vida eu emagreci 30 quilos e eu virei para a psicóloga e falei assim, você não está entendendo. Você tirou minha maior alegria, que minha maior alegria é cozinhar. Até que eu não tinha pegado essa pegada, né? Eu não preciso de cozinhar, eu não preciso de comer tudo que eu cozinho, entendeu? Mais ou menos isso. E o que eu fiz? Eu falei pro meu marido, falei assim, olha, eu vou deixar você sozinho nessa empresa que a gente está levando aqui. Você consegue fazer aí sozinho e mantendo a gente. Eu vou começar a fazer algo dentro de casa. Eu quero fazer comida. E eu comecei a criar os conteúdos. Quem me segue constante sabe que eu criei aí um... Primeiro eu dava receita, depois... Porque assim, é o que eu falo, né, gente? O verdadeiro empreendedor não é aquele que, né, cai e não consegue levantar. O empreendedor é aquele que cai, bate a mão na bunda assim, levanta a poeira e fala, e aí, vamos, o que a gente vai fazer agora? E eu falei pra ele, eu comecei, aí eu fiz teste de comida, aí eu fui fazendo. Até que eu caí aí em algumas receitas e comecei. Fiz uma forma de uma venda aqui, fiz uma forma de outra venda ali e comecei a trabalhar com aquilo que eu amo, novamente nas redes sociais e fazendo comida, levando amor, né? Que eu sempre falo, eu tenho isso para os meus clientes. Receba meu amor em forma de comida, porque tudo que eu cozinho, tudo que eu faço aqui é com muito amor. E esse amor volta para mim em forma de tchin-tchin. Então, é sobre isso que eu quero voltar a falar aqui. Porque eu sei que aqui, na minha rede, tem muitas mulheres que precisam ajudar os maridos, muitas mulheres que ficam em casa e falam assim, eu não tenho coragem de deixar minhas filhas, meus filhos em casa para poder trabalhar. E você pode sim.
voltando, e eu sei que tem muitas mulheres aqui que precisam disso. Às vezes, nem só de uma receita, nem só de um método, nem só de uma dica, mas precisa que pega na sua mão e fala, eu tô contigo. Como era na Daluli, ó, a gente tá junto, vamos fazer dessa forma? Hoje vamos usar dessa forma, né? Vamos trazer estratégias de venda, porque o fazer laço, como eu ouvia muitas das minhas seguidoras falando, Dai, você não ensina só laço, você mostra a realidade atrás dos laços para poder ganhar dinheiro, né? E eu sempre fui muito franca dessa forma. Então, é sobre isso que a gente vai falar, só que num formato muito diferente. Então, como eu disse, agora será em outro formato. Esse cabelo bonito agora, para cima. E usando o manto, que eu sempre sonhei em usar. E o nosso lenço para dar aquele charme, né? Porque não é porque tá na cozinha que tem que ficar desleixada. Deixa eu desfazer o nó aqui. E agora eu te pergunto, você tá pronta para o novo comigo?